Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. Quero aproveitar para te pedir para curtir a página da Paróquia Todos os Santos, seja no Facebook como no Instagram. Você pode encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu. Também quero te pedir para se inscrever no meu canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruse, para assinar o meu podcast Contra Mundo. Antes de começarmos a falar sobre a liturgia desta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, eu queria te pedir um outro favor. Se você é meu paroquiano, se você acompanha as meditações que eu posto nas redes sociais e puder ajudar a nossa paróquia, que evidentemente, como todos no Brasil, estamos passando dificuldades financeiras, faça a sua contribuição. Eu vou deixar o número da conta da paróquia na descrição deste vídeo, na descrição deste áudio, seja lá por que mídia você estiver me acompanhando. E se você puder fazer essa oferta para que a gente possa honrar os compromissos financeiros, eu vou lhe agradecer muitíssimo. Deus te abençoe. Meus queridos filhos, meus irmãos, meus amigos, na liturgia de hoje, nós vemos os responsáveis da sinagoga, logo depois de terem escutado a lei e os profetas, pedirem aos apóstolos uma palavra de coragem. E Paulo, tomando a iniciativa, faz um resumo da história da salvação, passando desde o início, desde Moisés, pelos profetas, até nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo quer demonstrar àquelas pessoas, aos seus ouvintes, que a presença de Deus na história deve nos dar coragem para seguirmos o caminho da nossa própria vida. De fato, a recapitulação da história será um tema muito presente nas nossas meditações de aqui até Pentecostes. De hoje até Pentecostes, o Evangelho vai voltar à sala do cenáculo, aos eventos da Santa Ceia. E repare uma coisa muito bonita, muito curiosa. Nosso Senhor Jesus Cristo adverte aos apóstolos sobre os acontecimentos futuros, para que quando viesse a tristeza de sua morte, a tristeza da sua paixão, os apóstolos ficassem confortados com esta advertência de que tudo isso precisaria acontecer para que a salvação de Deus fosse orquestrada, para que o plano de salvação de Deus chegasse à sua plenitude. E de fato nós percebemos que Deus pode se utilizar de todos os acontecimentos, aqueles bons e também aqueles que fazem com que o nosso coração pese, aqueles eventos que nos deixam tristes, as tragédias, para nos salvar. Pedro e Judas praticamente viveram a mesma história junto com Jesus Cristo. Pedro e Judas passaram pelos mesmos eventos, ouviram a mesma pregação, foram testemunhas praticamente de todos os milagres de Jesus, alguns apenas Pedro, mas isso não exclui, evidentemente, que Judas tenha vivido praticamente a mesma história do apóstolo Pedro. E ainda assim, a reação destas duas pessoas é o que determina o futuro de suas próprias vidas. Como elas reagem ao que Deus permite acontecer em suas vidas, é o que determina a salvação ou a perdição de cada uma destas personagens. E o mesmo vale para mim e para você. Não é exatamente o que nos acontece, mas como nós reagimos aos acontecimentos de nossa vida, que determina quem nós somos, que determina o nosso futuro, que determina, no fim das contas, se nós seremos salvos
ou condenados. Mas o fato concreto é que em todos os acontecimentos, Deus está presente e em todos os acontecimentos da nossa vida, sejam eles os bons, os felizes, os alegres, sejam eles os não tão bons assim, os pesados, os difíceis, os tristes, Deus está ao nosso lado e Deus quer nos salvar a partir de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Evidentemente, nós não podemos pensar que existe um determinismo, como alguns protestantes radicais pregam, mas sim a ciência de Deus em tudo que nos acontece e o proveito de salvação que Deus quer tirar da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas. Deus quer nos salvar. Tudo dependerá do quanto eu me abro a Deus ou do quanto eu me fecho. Pedro, não obstante todas as suas quedas, não obstante todas as suas dificuldades de entender o que lhe acontecia, abriu-se a Deus. Judas, infelizmente, não. Ficou obstinado em seus próprios planos, ficou obstinado em suas próprias ideias de como tudo deveria acontecer, ficou obstinado no egoísmo, ficou obstinado na ganância. E por isso se perdeu. Portanto, e talvez seja muito importante pensarmos nisso agora, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Eu vou me abrir a Deus, vou me abrir à salvação de Deus. Tenho a ciência de que Deus está comigo, ou vou me fechar na murmuração, vou me fechar nas queixas, na tristeza, no apego a como eu penso que as coisas deveriam acontecer. Que Deus nos ajude a nos abrirmos e termos sempre a ciência de que Deus está com a gente, caminhando com a gente na nossa história e quer nos levar à salvação. Deus te abençoe, tenha um excelente dia e salve Maria.